pode ser feito para proteger o cidadão de erros do judiciário e de juízes venais. Mas, por outro lado, o que a gente deve temer em cada um dessas ideias que estão surgindo? Tem todo um estatuto legal, um sistema de recursos que normalmente protege o cidadão contra abusos judiciais. E aí, sistemas de recursos, muitas vezes, bastante generosos. O juiz, assim como o agente do Ministério Público ou como agente policial, ele também não é imune à lei penal. Então, ele já está sujeito a ser penalizado, por exemplo, se ele se corromper. O problema desse projeto, dessa ideia do crime de responsabilidade, são dois. Primeiro, a previsão de um julgamento político pelo Senado Federal. Por outro lado, a redação de, vamos dizer, normas que descrevem esses crimes de responsabilidade de uma forma um tanto quanto aberta. Diz lá, o juiz não pode acumular mais um cargo salvo de magistério. Isso é crime de responsabilidade. Mas tudo bem, embora eu ache até um exagero criminalizar o juiz porque, eventualmente, tem mais um cargo de magistério, sei lá, mas, ainda assim, pelo menos, é uma conduta descrita na norma que é bastante objetiva. Mas outras normas, por exemplo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro dessas funções. Depois, também, manifestar opinião sobre processos pendentes sob sua jurisdição ou outras. Essa é uma norma ética da magistratura com a qual eu concordo. Mas transformar isso em crime? É um crime de opinião, então? Especial para o magistrado? Mas uma das proposições, e isso eu estou falando do texto que me passaram, não sei se isso vai ser de fato apresentado na comissão, consta lá, comete crime de responsabilidade, condenar pessoa física ou jurídica sem os elementos necessários à condenação, assim reconhecido por decisão colegiada de segunda instância. Então, assim, o juiz profere uma decisão, essa decisão é reformada na segunda instância, se a decisão é reformada, o juiz comete crime de responsabilidade. Então, dá para se também colocar um parágrafo dizendo fica revogada a independência judicial. Da mesma forma, do Ministério Público, artigo 40, aqui vou permitir só uma referência. Oferecer denúncia contra pessoa física ou pessoa jurídica sem os elementos essenciais à condenação. E vai ter o efeito prático, deterrente, de que quem vai querer oferecer denúncia correr o risco de ser processado criminalmente. Especialmente quando essa denúncia envolver interesses especiais, interesses poderosos da parte dos acusados. A gente não vê no Congresso nenhuma reação mais contundente a esse projeto de abuso de poder encaminhado da forma como é encaminhada pelo presidente do Senado. E eu, aproveitando essa observação, eu lhe pergunto, também ao senhor não causa estranheza que no Congresso Nacional não haja lideranças que estejam alertando a opinião pública e o próprio Congresso da gravidade de algumas medidas inseridas nesse projeto? Tem homens de bens, mulheres de bens no Congresso Nacional. É importante que eles prevaleçam, né? Se diz muito de uma predominância do juiz, um governo de juízes, mas, para falar muito francamente, quem governa são os políticos, e os juízes não devem governar. Então, tem que se discutir esses assuntos com muita objetividade e com muito pragmatismo, evitar entrar nessas armadilhas, muitas vezes retóricas, utilizadas para caracterizar os juízes como se fossem um grupo de privilegiados e responsáveis, o que não é um retrato verdadeiro. E sem nenhum demérito para a política talvez seja a mais nobre das profissões, mas se tem muitas vezes um perfil, e eu não me vejo nesse perfil. Persisto fazendo o meu trabalho como magistrado, e eu acho que não faria bem esse trabalho uma dedicação, ainda que num futuro distante, à política. Mas uma escolha pessoal minha, né? E, sendo enfático, jamais entrarei para a política. A gente percebeu que, à medida que a Lava Jato foi avançando, o senhor, de uma certa forma, passou a ser recebido com uma idolatria por parte da população brasileira. Queria saber como o senhor lida com essa idolatria, se é isso mesmo, essa impressão que a gente tem de que o senhor passou
com o tempo, a usar isso em favor das causas ali que o senhor julgava importantes? Olha, eu tenho bem presente que essa fama é passageira, né? Que há um foco, muitas vezes, excessivo na pessoa do juiz. Mesmo falando em judiciário, nós temos aí 4 instâncias, né? Todas elas com os seus méritos na condução desse caso. Então, temos o tribunal em Porto Alegre, do relator, por exemplo, João Pedro Gebran. No Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos uma sucessão de relatores, mas tem o ministro Félix Fischer. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Então, todos juízes com iguais méritos nesse caso específico. Eu tenho tomado muito cuidado nas minhas manifestações fora do processo. Então, por exemplo, se me perguntar aqui o que eu acho das perspectivas econômicas do Brasil e o que eu recomendaria para o ministro da Fazenda ou para a direção do BNDES ou sobre a PEC da limitação dos gastos, eu simplesmente não respondo. Isso não é um assunto que me diz respeito. Eu estou mais para um ermitão do que para uma celebridade. Então, nós agradecemos imensamente a sua presença e todos os seus esclarecimentos nessa manhã de reflexão sobre E Agora, Brasil. Eu acho que o evento é de suma importância porque clareia as coisas para o país. Quando se discute essas questões, é o 4º encontro que nós temos, eu creio que nós estamos buscando efetivamente um novo caminho para o Brasil. E ao trazer uma personalidade que tem um papel marcante nessas transformações, praticando a justiça, efetivamente nós estamos prestando um serviço ao Brasil. E ficou muito claro para mim a clareza que ele tem na figura do juiz. Pouca preocupação com popularidade, pouca preocupação com o julgamento de que vão fazer dele e até mesmo dando uma declaração textual de que não busca objetivos outros que não fazer justiça. E uma coisa me chamou a atenção, que ele diz que a vergonha está na corrupção e não no enfrentamento dela. É um grande juiz. E então, esse seminário do Globo propiciou um conhecimento maior entre, vamos dizer assim, a sociedade aqui presente e o juiz que está hoje no comando de um dos assuntos mais complexos e difíceis da vida nacional, que é o problema da corrupção. O evento foi muito bom. Eu achei que o juiz Sérgio Moro mostrou a importância dos atos que ele tem praticado. Ele falou que corrupção é uma carga tributária em cima do empresário, e é verdade.